porque eu vi muita gente falando, porque praticamente classificado. Não, não, senhor. Nada de praticamente classificado. Certo? Nesse, não. Foi um passo grande, foi um passo importante. Certo? Um passo importante. Né? E eu ia deixar para falar isso por último, a questão do público. Mas já que você tocou no assunto, a verdade é o seguinte: 5 mil pessoas deixaram de ir para o jogo hoje. Tá? E eu estou atribuindo essa ausência de 5 mil pessoas, que a gente teve um público de quase 15 mil pessoas, a gente não teve a totalidade. Não foi por causa da chuvinha que caiu, não, viu? Preço de ingresso, a LN, tá caro, LN. Você conhece a torcida de Santa Cruz? Você sabe qual é o perfil da torcida de Santa Cruz? Nome, a LN, para tu que chegou aqui de paraquedas, Antônio Luiz Neto, só para... Antônio Luiz Neto, presidente do Santa Cruz. O senhor conhece, LN, o perfil da torcida do Santa Cruz? O ingresso, LN, o valor tá caro. O presidente tá caro, é Série D. Né? E eu até entendo que enquanto estava... o Santa Cruz não tem um estádio para 60, mas que só pode colocar 20 mil pessoas neste momento. Né? Então, enquanto estava dando as 20 mil pessoas, a gente teve 3 jogos, né, com a lotação máxima. Então, o presidente achou que era mais viável manter um preço de ingresso que não está à altura de um jogo de Série D, né? Porque a renda é maior. Ora, se eu não preciso colocar 60 mil pessoas, eu só preciso colocar 20, porque é a capacidade. Então, se eu, com esse preço de ingresso, eu estou colocando 20, é melhor para mim, porque a renda é maior. Esse era o argumento. Né? Mas agora a gente teve um pouco menos de 15 mil pessoas, 14.800 alguma coisa. Né? Então, a justificativa para essas menos de 5 mil pessoas que não foram hoje, que mesmo assim foi um bom público, né? Foram 15 mil pessoas, é um bom público, mas poderia ter sido melhor e é preço de ingresso, Helene. Infelizmente, vamos fazer um esforço aí, porque são 5 mil pessoas a menos. Né? E no momento que você precisa, no momento mais decisivo, né, na reta final dessa primeira fase, vai precisar mais do que nunca que a torcida consiga preencher todos os espaços que forem dados, tá certo? Então, tá feito o registro. Até porque na prática, né, Franja, pelo que você trouxe pra gente, né, do que você observou como testemunha ocular das últimas partidas do Santa, de todas no Arruda, é que na real, não foram só 5 mil pessoas, né? Porque como você falou, tinha claramente, se um jogo tinha 19.999 e outro consideravelmente mais pessoas e o Bordeiro deu 20 mil, alguma coisa está errada nessa conta, e quando a gente vai olhar na prática hoje, menos de 15 ali, cerca de 15 mil torcedores no Arruda, dá para ter uma ideia de que foi uma escolha, um critério errado, né? Perfeito, Celso. Perfeito, Celso. Deixa eu só refinar esse negócio, porque eu acho que tem só para dar o dado preciso. Pode ter sido uma outra característica também. O jogo contra o Jacuipense, que foi o 20.000, coloca aqui. É porque eu fiquei na dúvida. O ticket médio daquele jogo foi de R$ 20,61. Hoje, a média foi de R$ 19,65. Claro que tem outras questões. Você vai colocar público não pagante. Só vendo o borderô exatamente, o número de estudantes. Mas, assim, o ingresso pode estar caro, não do jogo de hoje, tá? Ele pode ser caro nessa sequência de todo o jogo ser uma média de R$20, de R$20, aí, e o time não está tão empolgante, não empolga tanto assim, aí uma hora pode pegar. Mas só dizer assim, hoje talvez o jogo ele acabou não sendo caro hoje mais do que já vinha sendo. Eu acho que ele pode ter pesado, Felipe, ele pode ter pesado, apesar de ser a cada 15 dias que você está jogando em casa, mas ele pode ter pesado porque, querendo ou não, o cara vai gastar 40 conto para ver o Santos, fora estacionamento, fora transporte, fora qualquer porque não, na verdade não houve aumento. Mas só para não parecer que o jogo ficou mais caro hoje, tá? Não é hoje não. Caro a primeira fase do Santos. Na verdade, o preço é o mesmo, né? O preço tem sido, o preço praticado é o mesmo, só que eu só acho que saturou. Entendeu? Você teve 3 jogos com lotação máxima e você poderia ter tido hoje e não teve. Né? Mas não teve porque, você tem ali um setor atrás da barra, ali do canal, que é um pouco mais barato, mas é um setor que tem menos gente. Né? Então, o setor maior, que é ali do escudo, é o setor que é mais caro. Então, não é só o preço, não é só o ingresso. Você tem o deslocamento, você tem
ali o consumo, né? Ou uma cerveja, um refrigerante, enfim, qualquer que seja. Então não é no fim das contas, não é uma diversão barata, não, né? Se a gente estivesse falando de um estádio menor, um estádio para 5 mil pessoas, você poderia até botar o preço até um pouco mais caro, que é lotar sempre, tá? Mas a gente está falando de uma tentativa de pelo menos 20 mil pessoas. Então, 20 mil pessoas para todo jogo, sabe? Eu acho, a leitura que eu faço é que o preço dos ingressos, que é o mesmo, tá? Eles até ameaçaram dar uma aumentada grande no dia, mas mantiveram os preços. Eu só acho que os valores, do jeito que estão, eles saturaram, tá? É só... Mas não houve aumento, não. Desde o começo, são esses os preços que estão sendo praticados. Eu acho que saturou, tá? E o Santa Cruz precisando da vitória, precisando do apoio máximo, na maior quantidade de gente possível dentro do Arruda, eu acho que vai ter que fazer um esforço, um sacrifício para dar uma baixadinha de preço. Tá certo? A gente conhece a característica da torcida do Santa Cruz. Você pode bastar, eu concordo, era só para dar informação que não estava tendo a diferença de hoje, mas se na hora que satura isso, e você tem esse limite, está limitado a 20 mil, e por que essa discussão existe no Santa? Porque a bilheteria, ela faz muita diferença para o Santa, que não tem a cota de televisão, não tem uma venda de jogador milionário, tipo, o Náutico tá aí, o Náutico tá meu ali e tal, tá botando 4 mil pessoas, mas vai vender Jean Carlos, bota mais de 3 milhões no bolso. O Sport tava quebrado com o Mikael, 12 milhões. O Santa não tem essa figura. O Santa Cruz não tem, dei um exemplo de 2 rivais locais, e o Santa não tem, nesse momento, um jogador que vai fazer um fôlego financeiro, não tem verba da TV como o Náutico tem, como o Sport tem, ou seja, é literalmente sócio, que é muito baixo ainda, e a renda. Então, a renda sempre vai ser no Santa Cruz. Nessa situação, a renda sempre vai ser algo a ser debatido no Santa, e se ele está limitando o Arruda, está daquele tamanho, com apenas 20 mil lugares, você precisa, mesmo que seja um negócio assim, impressionante, de você só vai lotar todos os seus jogos, como teve 19, 3 vezes, mas era para ter tido a quarta agora. Não era para ter baixado, era para ter continuado ali, batendo no teto, porque o Santa Cruz não pode abrir... O Santa Cruz hoje, como clube, como instituição, ele não pode abrir mão de 5 mil lugares na renda, como foi o caso dessa partida. Então, concordo com o Felipe. E quando eu entrei aqui, era só para dar o exemplo de que não estava precificado maior, estava mais caro nesse jogo. Mas que, como o Felipe falou, talvez tenha saturado nesse jogo. Perfeito, Cássio. Eu acho que é exatamente isso. Resumindo a situação, a gente falou semana passada que o Santa Cruz tinha 3 jogos para disputar, sendo 2 no Arruda, e precisava de 2 vitórias para garantir a classificação sem fazer conta. Ganhou 2 jogos, está classificado. O Santa Cruz ganhou. Tá? Então a situação são 2 jogos agora, em tese, um mais difícil, no próximo domingo, fora de casa contra o Asa. No fim de semana seguinte, o jogo está marcado para o sábado, Santa Cruz e Lagarto no Arruda. Então o Santa Cruz precisa de uma vitória nesses 2 jogos para garantir classificação. E se, a gente sabe o que vai acontecer, mas se ganha os 2 jogos, classifica em primeiro lugar do grupo. Mas eu acho que eu vou manter minha coerência aqui e acho que não é o momento para pensar em colocação, pensar em ser primeiro, ser segundo, não é nada disso. Primeiro lugar é tentar garantir a classificação. A título de informação, essa é uma informação muito pertinente. Matematicamente, veja só, estou inclusive adicionando já no texto, na hora que você falou que eu estava colocando, porque matematicamente Santa Cruz está a uma vitória da classificação, porque qualquer empate que ele venha a ter com o Sergipe, que hoje é o que está lá embaixo, primeiro, que se ele ganhar, o 6º lugar já não chega. Se ele vencer, o máximo pode acontecer o 5º lugar chegar, que é o Sergipe. E qualquer empate que possa acontecer, ou seja, o Santa vencendo uma e o Sergipe somando 4 pontos, ou o Santa Cruz empatando uma e o Sergipe ganhando... Desculpa, o Sergipe. Mas o Santa tem mais vitória que o Sergipe. Então, o Sergipe não chega, não. O Sergipe não chega, não. Uma vitória já dá. É porque eu quis dizer os 2 cenários. Tipo, o Santa empatando 1 e o Sergipe somando 4 pontos, ou o Santa somando 3 pontos e o Sergipe somando 6. Qualquer combinação dessa, o Santa Cruz fica à frente do Sergipe e ganhou, um jogo está classificado. Mas essa conta das 2 vitórias, ela é interessantíssima. Você pega, tudo bem que é chato que você vai pegar os 2 primeiros colocados, mas ela faz com que você ultrapasse os 2, e no caso do Lagarto, que hoje é o líder, seria também pelo número de vitórias. O Santa seria uma liderança, no mínimo, com a mesma pontuação do Lagarto,
seria com 24 pontos, ou seja, de repente o Lagarto também ganhou o jogo dele, mas o Santa ganhou os 2 jogos e chegou a 24 pontos, mas ficaria com a vitória a mais do que o Lagarto. É importante a gente. É um detalhe que a gente não pode esquecer. A gente está falando de de líder e de vice-líder, tá? Então são os 2 jogos que você vai fazer agora. O vice-líder fora de casa e o líder encerrando. Eu estou falando, claro, que essas posições podem ser alteradas na próxima rodada, mas eu estou dizendo que, neste momento, o líder é o Lagarto, o vice-líder é o Asa. São esses 2 jogos que faltam para o Santa Cruz na primeira fase. Tá? O Asa fora de casa, primeiro, depois o Lagarto em casa. Se o Santa Cruz ganha os 2 jogos, passa os 2 e termina a primeira fase da liderança. Se ganhar um jogo, está classificado. Se o Santa Cruz empatar os 2 jogos, o Santa Cruz vai para 20 pontos e aí tem que cercar o Sergipe, certo? Porque o Sergipe, se ganhar os 2, vai para 21. Então, seria preciso o Sergipe não ganhar pelo menos um jogo. O Santa Cruz estaria classificado com 2 empates. Ô, Felipe, me diga uma coisa. E se não arrumar nem 2 empates? Não me lasque, não, pelo amor de Deus. Não me lasque, não. Ainda fazer conta aqui, mas não me lasque, não. Vai ter que fazer ponto. Tem que fazer ponto. Tem que ganhar um jogo. Né? Mas, enfim, o cenário, em tese, o cenário é esse. Tá? Veja só, faltando 2 rodadas, o que não pode acontecer para o Santa é a pressão da última rodada, porque o próximo jogo com o Asa deu uma farrapadinha, ele vira, não é uma mini decisão, tá, Felipe? Mas jogando para frente, repito, eu não posso falar do jogo desse domingo porque eu não assisti, mas jogando para o jogo do Asa, há uma tendência do Santa precisar de uma vitória e dessa vitória de repente ser na última rodada, não sair na próxima. Porque na próxima, veja só, só se o Asa saísse do trilho completamente, tá? Porque para o Asa é a última oportunidade do Asa de se classificar, basicamente, também. É o último jogo em casa. E se o Santa Cruz não consegue nessa partida, ele precisará forçar o jogo com o Lagarto, que justamente hoje tomou a liderança do Asa. O Asa liderou esse grupo o turno quase inteiro e agora o Lagarto assumiu a liderança. Eu estou falando isso porque eu concordo com você quando fala que está perto da vaga, tá. Mas a tabela não é boa. Matemática, o Santa Cruz está matematicamente perto da classificação, mas com uma tabela que não é legal. Pô, tu vai pegar o vice-líder e o líder. O que pode acontecer na última rodada é o líder já estar classificado e fazer muita questão de terminar como líder. Assim, de fazer muita questão. Não acontecendo isso, fica um cenário mais favorável ao Santa. Acontecendo o cenário mais óbvio, que eu acho que é ter um jogo complicado na próxima rodada e um líder completamente interessado na última rodada, é o Santa Cruz ter um pouco de foco para... Até porque o lema de Zé Teodoro qual é? Vai crescer na hora certa. Vai crescer na hora certa. Veja só, a hora certa não é mata-mata, não. Até porque mata-mata é outro campeonato. A hora certa que vale é no turno, nesse caso. E se tiver uma hora certa para crescer, são esses 2 jogos. Não digo coletivamente, porque eu não assisti a partida, mas acompanhando quem assistiu, chega assim, Camila, por exemplo, nossa ex-colega hoje está na Globo, falando assim, falta de calma de alguns jogadores, e você vê que falta muito isso, mas também falta uma coisa que não tem simplesmente como resolver. Que é faltar qualidade, porra. É um jogo da 4ª divisão. É um jogo da 4ª divisão. Com dificuldades de um clube da 4ª divisão, né? Exatamente. É um clube que está mal inserido na 4ª divisão, mas que o time é de 4ª divisão. Então não tem como... O nível de exigência é muito grande, ou seja, fazer um time desse se transformar... antes de começar o jogo, era muito... Porque como o Denis Marques participou do pré-jogo, né? Foi pro Arruda, tirou foto e tal. Porra, aí você lembra... Denis Marques ainda nem é do time de 2011, que ele chega até em 2012, mas eu quis puxar, na verdade, por Denis Marques para levar para 2011. O time do Santa Cruz que subiu em 2011 era um time interessante, porra. Era um time muito, muito melhor do que esse time atual. E subiu com problema. Subiu levando a muito melhor, nem compare, mas muito melhor. Só se comparar o goleiro, só comparando o goleiro, já são anos à frente. Mas tu tinha uma coisa que é fundamental, que inclusive você passou por aqui. O Santa tinha uma base de jogadores da base que deram muito certo, né? Tinha um Everton Senna, que virou titular incontestável, pilar da campanha, um Renatinho,
né, Tudo que aquilo também foi vinha fora da dali. curva. Memo. O Santa Cruz foi fora da curva em 2011, Celso. Veja só. O Você tinha campeonato um que ele fez, Wesley, né? Tinha um Wesley, um cara ali de criatividade no meio de campo, Wesley né? Sneijder, a gente chamava de Wesley Sneijder por causa de ter sido É, o destaque da Copa do Mundo 2010. Mas eu digo assim, veja só, é óbvio que a memória do Santa, do torcedor do Santa, de levar 2011 quando ele subiu na quarta divisão, mas aquele ano é um ano muito melhor esse ano. Aquele ano, veja só, ter tido um ano onde você pegou adversários, divisões acima, com muito mais dinheiro, e no campeonato longo, aquele foi o campeonato pernambucano longo, de ter tido feito um ótimo campeonato, de ter tido bons valores individuais, ter tido um encaixe tão grande como aconteceu, e ter vencido com autoridade aquele campeonato, para partir para a Exatamente. A quarta divisão. autoridade é um termo-chave aí. Mas... Aquilo ali não é o normal. Não é o normal da quarta divisão. E para o torcedor do Santa Cruz é ruim porque foi a experiência dele. Mas o normal não é ter aquela campanha de acesso. Você buscar os outros times que subiram, não foi preciso ter aquilo tudo para você subir de divisão. De repente, o Santa Cruz pode conseguir subir de divisão tendo o que ele está tendo agora. Porque isso é muito mais condizente com a quarta divisão do que aquele 2011. Eu digo isso para a galera se libertar um pouco. Pô, mas em 2011 não era assim, em 2011 era diferente. Era muito diferente, porra. Era muito diferente. E não vai ser, e não tem como ser igual aquilo. Que só falta tu ir para a quarta divisão de novo e de novo tu ter um time que não é de quarta divisão na quarta divisão. Normal é você ter um time de quarta divisão na quarta divisão, que é o caso. Então essa falta de qualidade em vários momentos ela continuará existindo. Agora, se coletivamente o Santa Cruz tem um treinador bom para a quarta, aliás, o Santa Cruz tem um treinador bom que já serviu em outras divisões, sobretudo quanto mais na quarta. Se o Santa Cruz conseguir coletivamente se ajustar, ele tende a ser um candidato, por isso que eu estou falando de crescer na hora certa, ele tende a ser um time interessante. Agora, tentar buscar essa vaga e, francamente, não ser quarto lugar. Hoje foi terceiro, ele subiu uma casa, ele estava em quarto lugar, ele ganhou a terceira posição. É interessante que o Santa Cruz não seja quarto lugar. Porque vai ser um cenário diferente com o Retrô? Vai. Porque o 4-0 que teve lá no Arruda foi de portões fechados, pô. E agora, Maestro, não só. Rapidinho, Celso, só terminando esse raciocínio. Não só essa mensagem tem a ver. Pronto, mas só terminar, porque vocês não vão perder a frase. Né? Não vai ser só de portões fechados, como foi aquele jogo, e serão 2 jogos. Aí eu vou devolver até para ler a frase de Lucas, Celso. Que é Lucas ADRN mandou uma mensagem aqui. Franja, qual a projeção de possíveis adversários na próxima fase? Simulando uma vitória nos próximos dois jogos. É por isso que eu não queria terminar a frase, que não era simular adversário, era não correr do Retrô. Do Retrô, mesmo que seja o Retrô, o jogo será diferente, porque não será um jogo de portões fechados e serão 2 jogos. E mesmo na volta, como já ficou claro, com o Retrô e Náutico, o Santa teria mais torcida do que o Retrô na volta, como o Náutico teve muito mais torcida do que o Retrô na volta. Então, isso já mudaria o jogo. Mas, tecnicamente, dentro de campo, seria uma merda. E aí é onde vai a pergunta de você buscar outros adversários. E aí, Lucas, um abraço, viu, companheiro? Antes de mais nada, um abraço. Veja, eu não estou nem com a classificação aqui, mas vamos ver aqui. O que todo mundo sabe é que o primeiro colocado do outro grupo é o Retrô. Então, quem ficar no quarto lugar no grupo do Santa Cruz vai pegar o Retrô. Se não estou enganado, não estou conseguindo ver a classificação agora. Se alguém conseguir aí, me corrija. Acho que o Souza é o segundo. Acho que o Souza é o segundo. E aí esse grupo tem também o América de Natal, que é o time de camisa de mais peso, digamos assim, mas que está ali, né? Não está nem primeiro nem segundo. Acho que o Souza é segundo. Confirma aí para mim, Celso, por favor. Confirmo. A gente tem aqui, depois da 12ª rodada, né? O Retrô em primeiro com 27, o Souza em segundo com 23, o Icasa em terceiro com 20 e o América de Natal em quarto com 18 pontos, tá? Então, se fosse agora, né? O Santa Cruz pegaria... Peraí, o Lagarto pegaria o América de Natal, o primeiro colocado do grupo do Santa Cruz pegaria o quarto, do grupo no caso América de Natal, o Asa pegaria o segundo colocado do grupo do Santa Cruz, pegaria o terceiro, o Santa pegaria que no caso é o Icasa, e o Santa Cruz pegaria o Souza, exatamente. Né? Veja, de camisa, digamos assim, o time maior aí, o América de Natal, que você poderia, eu acho que é um time que pode crescer ali na hora H, né? Enfim, mas tem um time que está se sobressaindo desse grupo e esse time é o Retrô. Se for por futebol, se for por bola, se for por resultado, é o Retrô. Então, neste momento,
desconsiderando o peso de camisa, digamos assim, que o Retrô é um time muito mais novo do que os outros, mas desconsiderando isso, o fator bola é o Retrô. Então, eu acho que quem está no grupo do Santa Cruz, nesse momento, tende a querer fugir de um confronto contra o Retrô. Então, tende a querer fugir de uma quarta colocação. Tá? Do terceiro em diante, aí a gente discute depois, mas é isso aí. Seria o Souza, ou o Icasa, ou a América de Natal, enfim. O Souza pega ainda, Franja, o Retrô na próxima rodada, fora de casa, e depois recebe o América de Natal. O Icasa, por sua vez, recebe o Afogados, tá? Jogo no Romeirão. O Afogados, que é o atual quarto colocado, tem 2 pontos a menos que o América de Natal. E o último adversário do Icasa é o Globo, fora de casa. O América Natal, pelo visto, está perigando aí e cair fora, né? Ele tem um confronto complicado aí. O América de Natal tem 2 confrontos complicados, né? O América de Natal. Pega o Crato. Antes ele pega o Crato. Agora, essa rodada, ele pega o Crato em casa. O Crato, que só tem 5 pontos, né? Um dos piores. Ele deve ganhar o jogo. O América de Natal deve ganhar o jogo. Tá, certo. Aí vai para 21. E depois ele tem um jogo difícil fora de casa contra o Souza. O Souza, que terá enfrentado na próxima rodada o Retrô, né? Antes de enfrentar o América de Natal. Então, tende a ser um jogo que vale muito, tá? Souza e América de Natal tende a ser um jogo que vale muito. Entretanto, o América de Natal já pode, a tendência é que ele chegue nesse jogo aí com 21 pontos, né? Veja bem, enfim, projeções a gente já vai sempre fazer, enfim, há muito o que se discutir, qual é o peso de você jogar a primeira dentro de casa, qual é o peso de você jogar a primeira fora de casa, ou seja, qual é o peso de você classificar entre os 2 primeiros, tá certo? Ou você fazer o primeiro jogo fora de casa e decidir em casa, mas aí são projeções. Sendo um fire, no caso do Santa, vá. o Retrô seria. O Retrô seria não é o Retrô adversário hoje, como já foi dito. Se for o quarto colocado. Seria o pior adversário. Mas a pior situação do Santa, a pior situação possível do Santa, ele jogará 2 vezes com a torcida em peso. Terá, tecnicamente, um adversário bem melhor, mas ele terá imensa maioria da torcida nos 2 jogos.